Seja muito bem-vindo ao quarto vídeo da série Liderança por Princípios. Vamos falar especificamente de 2 princípios aqui hoje. Construir a sua liderança com base em princípios que vão te ajudar a conquistar o seu propósito é o desafio que eu quero te ajudar. E o primeiro princípio que é muito importante e que eu gostaria de reforçar com você, e se eu pudesse escalonar os princípios, eu diria que este é o maior de todos. É o princípio do amor. E eu não vou entrar aqui na filosofia do amor, e eu também não quero relativizar o sentimento ou a atitude do amor. Como disse Bauman, né? A sociedade líquida, ela relativiza o amor e torna as relações cada vez mais incipientes, mais rasas e menos duráveis. E eu não estou falando desse antagonismo. Eu diria que eu estou mais para o amor prático de Kant, né? De KNT, e que seria o caso de, olha, se você não ama, faça como se amasse. Muitas vezes a liderança está relacionada ao trabalho. A liderança está relacionada ao fato de você precisar influenciar outras pessoas para ter resultado. E às vezes você não ama isso. Mas eu queria te convidar, quase que eu derrubei a câmera. Eu queria te convidar aqui agora a pensar um pouquinho no amor prático de Kant. Que caso você não ame a liderança, você não tenha isso como algo que seja de fato que queime o seu coração, que você faça como se amasse. Porque quando nós falamos de liderança, nós estamos falando de pessoas, e eu vou falar isso praticamente em todos os vídeos dessa série. E pessoas merecem este amor prático. Pessoas merecem a atenção que só o amor pode dar. Pessoas merecem o serviço que só o amor pode dar. Então, quando eu falo de amor, eu estou falando de atenção, eu estou falando de empatia, eu estou falando de serviço, eu estou falando de doação, eu estou falando em colocar o outro em primeiro lugar, eu estou falando em tomar decisões olhando os olhos do outro, eu estou falando em você, de maneira prática, olhar o outro como se você mesmo o fosse. Vou dar alguns exemplos de como isso pode ser aplicado, que de forma muito simples você pode mostrar a importância e este princípio de maneira prática, o amor de maneira prática na sua liderança, mesmo que você ainda não tenha o seu coração queimando pela liderança. A primeira coisa é: o primeiro e o melhor fica para o meu time. Seja o primeiro elogio, seja o melhor quarto do hotel, seja a melhor mesa no escritório, seja o melhor computador para trabalhar, seja os melhores benefícios, primeiro para o time. Seja o reconhecimento numa reunião, seja quando você estiver organizando um evento da sua empresa, seja quando você estiver tomando uma decisão de compra. Olhe o time, olhe a pessoa primeiro, olhe o ambiente primeiro e faça para eles o melhor. Entregue para eles o melhor. Isso vai ser muito importante, porque apesar de não gerar um reconhecimento instantâneo, as pessoas mais sensíveis já vão começar a notar que o seu nível de liderança sobe a partir do momento em que você aplica o amor, em que você olha o outro primeiro. Então, quando alguém quiser conversar com você e você notar que alguém do seu time está cabisbaixo, receba essa pessoa com atenção. Eu diria que hoje nós temos muitas dificuldades por causa do celular, por causa do computador, por causa da nossa dinâmica de olhar nos olhos de alguém e dar atenção sincera para ela. E muitas vezes o que o seu time precisa para produzir um pouquinho mais, para ficar um pouquinho a mais, para gerar um pouquinho mais de resultado, o que o seu time precisa para
ficar aqueles minutos a mais sem reclamar. O que o seu time precisa para defender a empresa com um pouquinho mais de coração. O que o seu time precisa para atender o cliente com um pouquinho mais de atenção. É o seu exemplo de dar atenção para eles. Eu me lembro que em alguns momentos eu parei com algumas pessoas do meu time para perguntar de forma sincera, honesta, olhando nos olhos, como você está? E quando as pessoas notavam que de fato tinha verdade nessa pergunta, e muitas vezes eu iniciava a conversa dizendo, eu notei algumas mudanças no seu comportamento e eu queria saber como você está. Eu citava os exemplos de mudança, e isso é muito importante quando você for ter esse tipo de conversa. Eu notei que você está um pouco mais cabisbaixo, eu notei que você está um pouco mais quieto do que o normal, eu notei que você está um pouco mais irritado do normal. Como você está? Está acontecendo alguma coisa? E ao ouvir elas, sinceramente, muitas coisas não eram relacionadas ao trabalho. Pessoas que estavam com dificuldade de dormir por causa de um vizinho barulhento, pessoas que estavam com problemas no casamento, pessoas que estavam se sentindo desafiadas por causa de alguma situação familiar, mas que puderam conversar e encontraram numa conversa rápida, despretensiosa, um ombro e um ouvido para se apoiar e para ouvi-las. Eu não estou dizendo aqui que você, como liderança, deve se tornar amigo de todo mundo e se envolver em questões pessoais. Note, há uma diferença muito grande entre ouvir com atenção e ajudar alguém. O que eu estou propondo aqui é que, em amor, você ouça teu time com atenção, você dê atenção às pessoas, você entre em contato de forma sincera, você coloque eles em primeiro lugar. Quando você for para uma reunião e você tiver batido meta, e o diretor da sua empresa, o presidente, os acionistas da sua empresa te reconhecerem, ao fazer o agradecimento, agradeça o seu time em primeiro lugar. Coloque eles em primeiro lugar. De maneira muito prática, você vai colocar amor nos teus atos. E, mais uma vez, ame e se não amar, faça como se amasse. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que eu quero trabalhar com você aqui é o serviço. E note, quando a gente fala de serviço, muita gente se remete ao livro Monge Executivo e interpreta de forma errônea o serviço. Porque eu vejo muitos líderes nas consultorias que faço pelo Brasil fazendo pelas pessoas, achando que está servindo elas. Então ele vai lá e fecha a venda pelo vendedor, ele vai lá e faz determinado processo por aquela pessoa, ele vai lá e derruba aquela barreira ao invés de agregar valor, que é o verdadeiro serviço. Você serve alguém quando você agrega valor ao dia a dia daquela pessoa. Você não precisa fazer por ela. O que você precisa é ensinar ela a fazer. O que você precisa é aumentar a habilidade, treinar aquela pessoa para que ela faça melhor. O que você precisa é orientar, às vezes mostrar para ela assim como é que se faz, mas com o intuito de agregar valor. Toda vez que você faz no lugar do seu liderado, você não está agregando valor, pelo contrário, você está atestando que ele não vai fazer bem aquela tarefa e você não tem paciência para servi-lo. Sirva as pessoas agregando valor a elas. Não relativize a evolução das pessoas durante este processo, isso é muito importante, a gente vai falar sobre coerência mais tarde. Mas quando você servir alguém, ou seja, quando você agregar valor para alguém, é importante que este valor seja em formato de desenvolvimento, para que a pessoa entenda que o seu servir é fazer com que ela alcance resultados que ela não conseguiria sozinha, que ela alcance um estágio novo, que ela aprenda algo novo. Servir tem muito mais a ver com ensinar do que sobre dar. Reflita sobre isso. Mais uma vez, se você gostou, marca alguém, envia esse vídeo para alguém, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente se vê nas próximas. Valeu!